Vou começar lendo hoje. Então, em Atenas, o discurso sobre a ciência. Em breve, eles chegaram ao velho centro grego de ciência e de educação, e Ganíde ficou emocionado com o pensamento de estar em Atenas, de estar na Grécia, o centro cultural do antigo Império Alexandrino, que havia estendido as suas fronteiras até a sua própria terra, a Índia. Havia pouca coisa a ser tratada lá, e sendo assim, Gonode passou a maior parte do seu tempo com Jesus e Ganíde, visitando os muitos pontos de interesse e ouvindo as conversas interessantes do rapaz com o seu versátil mestre. Uma grande universidade prosperava ainda em Atenas, e os três fizeram visitas frequentes às suas salas de ensino. Jesus e Ganíde haviam já discutido em profundidade os ensinamentos de Platão, enquanto ouviam as conferências no museu em Alexandria. E todos eles apreciaram muito a arte da Grécia, da qual boas mostras eram ainda encontráveis aqui e ali pela cidade. Tanto o pai quanto o filho deleitaram-se com a discussão sobre a ciência, que se deu no albergue certa noite entre Jesus e um filósofo grego. Depois desse formalista ter falado por quase 3 horas e de haver terminado seu discurso, eis de uma forma moderna o que Jesus disse. Os cientistas podem medir algum dia a energia ou as manifestações da força, da gravitação, da luz e da eletricidade. Mas esses mesmos cientistas nunca poderão, cientificamente, dizer-vos o que são esses fenômenos do universo. A ciência lida com as atividades da energia física. A religião lida com os valores eternos. A verdadeira filosofia surge da sabedoria, que faz o seu melhor para correlacionar essas observações quantitativas e qualitativas. Existe sempre o perigo de que o cientista puramente físico possa ser afligido pelo orgulho matemático e o egocentrismo estatístico, sem mencionar a cegueira espiritual. A lógica é válida no mundo material, e a matemática é confiável quando limitada nas suas aplicações às coisas físicas. Mas nenhuma nem outra devem ser consideradas como totalmente dignas de confiança, nem infalíveis, quando aplicadas aos problemas da vida. A vida abrange fenômenos que não são integralmente materiais. A aritmética diz que se um homem pode tosquiar uma ovelha em 10 minutos, 10 homens podem fazê-lo em 1 minuto. Isso é o que diz a matemática pura, mas não é a verdade, pois os 10 homens não o poderiam fazer, eles entrariam um na frente do outro tão confusamente que o trabalho seria retardado em muito. As matemáticas afirmam que se uma pessoa representa uma certa unidade de valor moral e intelectual, 10 pessoas representariam 10 vezes esse valor. Mas ao lidarmos com a personalidade humana, estaríamos mais próximos da verdade se disséssemos que uma tal associação de personalidades é uma soma que se iguala muito mais ao quadrado do número das personalidades envolvidas na equação, do que a simples soma aritmética. Um grupo social de seres humanos, trabalhando em harmonia coordenada, representa uma força muito maior do que a simples soma de suas partes. A quantidade pode ser identificada como um fato, transformando-se assim em uma uniformidade científica. A qualidade, sendo uma questão de interpretação mental, representa uma estimativa de valores e deve, por isso, permanecer como uma experiência do indivíduo.
quando tanto a ciência quanto a religião se tornarem menos dogmáticas e mais tolerantes, quanto a crítica, a filosofia, então, começará a unificar-se para a compreensão inteligente do universo. Haverá unidade no universo cósmico quando puderdes discernir apenas os seus efeitos dos fatos. O universo real é amigável para com todos os filhos do Deus eterno. O problema real é: como pode a mente finita do homem alcançar uma unidade de pensamento lógica verdadeira e correspondente? Esse estado mental de consciência do universo só pode ser alcançado concebendo-se que o fato quantitativo e o valor qualitativo têm uma causação comum do Pai do Paraíso. Tal concepção da realidade leva a discernimentos mais amplos quanto à unidade intencional dos fenômenos universais, e revela mesmo uma meta espiritual de realização progressiva da personalidade. E esse é um conceito de unidade que pode perceber o pano de fundo invariável para um universo vivo, de relações impessoais continuamente mutáveis e de relações pessoais que evoluem. A matéria, o espírito e o estado intermediário entre os dois são três níveis interrelacionados e interassociados da verdadeira unidade do universo real. Independentemente de quão divergentes sejam os fenômenos dos fatos e dos valores no universo, pode acontecer que eles sejam, afinal, unificados no Supremo. A realidade da existência material está ligada à energia irreconhecida, bem como à matéria visível. Quando as energias do universo são desaceleradas o suficiente de modo a adquirirem o grau necessário de movimento, então, as condições favoráveis, essas mesmas energias transformam-se em massa. E não vos esqueçais que a mente, que de per si pode perceber a presença das realidades aparentes, é ela própria também real. E a causa fundamental desse universo de energia-massa, de mente e de espírito, é eterna. Existe e consiste na natureza e nas reações do Pai Universal e dos seus coordenados absolutos. Eles ficaram mais do que pasmados com as palavras de Jesus. E o grego, ao despedir-se deles, disse: afinal, os meus olhos depararam-se com um judeu que pensa em algo além da superioridade racial e que fala em algo além da religião. E eles recolheram-se para descansar naquela noite. A permanência em Atenas foi agradável e proveitosa, mas não particularmente frutífera de contatos humanos. Muitos dos atenienses daquela época ou eram intelectualmente orgulhosos da sua reputação de outrora, ou mentalmente estúpidos e ignorantes, sendo a progênie dos escravos inferiores daqueles períodos primitivos, quando existia glória na Grécia e sabedoria nas mentes do seu povo. Ainda assim, havia ainda muitas mentes perspicazes entre os cidadãos de Atenas. Na segunda-feira anterior, nós ficamos assim, acho que a Isabela comentou alguma coisa ou perguntou alguma coisa quantitativa e qualitativa, né? Que a gente sempre fica naquela questão do quantitativo e qualitativo. E eu lembro que você explicou alguma coisa na outra vez que nós lemos esse capítulo. Você poderia falar um pouquinho sobre qualitativo, quantitativo? Ah, que legal, Lídia. Henrique, eu posso fazer uma segunda pergunta que você já aproveita e já desdobra aí? Pode. Pode ser? Que eu Claro. acabei não aproveitando a aula, a apresentação, a reunião anterior e esse é aquele tipo de documento assim que me coloca para pensar, né? Porque eu estava relendo ali aquela passagem em que ele afirma que a lógica ela é válida, a matemática também é confiável
mas elas não devem ser consideradas como totalmente dignas de confiança, nem infalíveis, né? E esse documento também afirma que a vida abrange fenômenos que não são integralmente materiais. Eu fico muito curioso com essas afirmações assim que o livro traz aqui e ali, e ele não se desdobra muito sobre elas, pelo menos na minha opinião. Por exemplo, eu já devo ter comentado com vocês que a primeira impressão que eu tive ao terminar a leitura do livro Durante é quando ele afirma assim por várias vezes que nós somos aqui, nós somos criaturas que estamos sendo muito bem assessoradas, orientadas. Existe assim um número gigante de seres aqui para cuidar de nós e tudo mais. Mas esses mesmos seres, eles estão proibidos de intervir, né? Qualquer intervenção que deva haver, ela só pode haver com comando, com uma orientação superior, e em situações muito específicas. E o livro, ele afirma isso tudo que 99% das vezes você chama de milagre, não são milagres, né? São outras coisas que não milagres. Então, a primeira impressão que eu tive é que a gente vive num mundo assim material, e todo o desenrolar da nossa situação aqui seria através de leis materiais, que, embora a gente tenha uma orientação, a gente tenha um cuidado de seres supra, eles não intervêm. Mas essas pequenas pinceladas de que a vida não é só matéria, a vida abrange fenômenos que não são integralmente materiais. Eu tenho muita dúvida a respeito de qual é a abrangência desses fenômenos que não são materiais, né? Em que medida isso acontece? Se essas criaturas todas que cuidam de nós não podem intervir. Eu lembro, e por favor me corrija se eu estiver errado, de um comentário que você fez há alguns anos, no sentido de que eu acho que 10% da nossa capacidade ela era conhecida, e você se questionava sobre onde estariam os 90%, acho que foi essa a tua afirmação, e eu fiquei pensando se esses 90% dessa capacidade ainda estariam por ser descobertas, e eu faço esses questionamentos porque essa ideia de que o livro às vezes traz que tudo é interligado, é energia, o cuidado que essas personalidades devotam a nós, a grande dúvida que eu tenho comigo é essa: em que medida essa nossa vivência é material, em que medida existe toda uma ordem de fenômenos que a gente não consegue comprovar, porque não são materiais, mas que eles estão aí, eles estão agindo, existe toda uma influência, e em que medida essa energia, né, ela molda, ela nos cobre, ela intervém, ela interage, está tudo interligado. Eu sei que é uma pergunta muito aberta, muito etérea, mas se você pudesse desenvolver isso um pouco mais, eu te agradeço bastante, tá? Ô, Milton, nós temos que falar do livro inteiro, mas está legal. Olha, vou começar lá com a Lília. É assim, o Pai, o Deus, quando, por um ato de livre-arbítrio seu, decidiu viver essa experiência evolutiva da imperfeição para a perfeição, essa foi uma decisão pessoal de Deus, usando do seu livre-arbítrio. Ele precisou criar um cenário, né, um palco, onde essas realidades pudessem acontecer. Nós já discutimos em outras oportunidades que o ambiente do nosso Pai, o ambiente de Deus, do absoluto, do eu sou, é um ambiente absoluto, fora do tempo e fora do espaço. Nós já discutimos isso algumas vezes. E esse ambiente é um ambiente que compreende, na verdade, a totalidade do eu sou. Ali, assim como aqui, não existe nada fora de Deus.
Deus é a totalidade de tudo. Tudo está dentro de Deus. Não existe nada, absolutamente nada, fora de Deus. Ele é o criador e o sustentador de tudo que existe. Então, naquele ambiente absoluto dele, ele também continua ali naquele ambiente dele, ele é o gerador, ele é a fonte de todas as energias. Ele é a fonte de si mesmo. Então, Deus é uma energia. Não é uma energia única. Ele tem energia física. Quando fala de energia física, existem diferentes tipos de energia física. Nós estivemos discutindo lá na escola Urântia, o Neemias fez uma aula, um estudo muito interessante sobre essa questão da energia física. Então, existem diferentes tipos de energia física. Então, o Pai é a fonte de todas essas energias físicas. E ele também é a fonte da energia mental. E ele também é a fonte da energia espiritual. E é a fonte da personalidade. Então, ele é tudo isso. Ele é a fonte de tudo isso. E o Pai, naquele ambiente absoluto, através de si mesmo, ele é o unificador de todas essas energias. Então, quando a gente fala que Deus é perfeito, é disso que nós estamos falando. Que Deus, além de ser a fonte de tudo, ele é um unificador, ele estabelece uma relação entre todas essas energias físicas, mental e espiritual, uniformes, completamente relacionadas. A gente pode falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Então, quando o Pai resolveu, por esse ato de livre-arbítrio, viver essa experiência evolutiva da imperfeição para a perfeição, ele precisava criar um cenário. E quando a gente fala de uma evolução da imperfeição para a perfeição, nós já estamos admitindo que o ponto de partida é imperfeito. Ele não é perfeito. Ora, lá naquele ambiente de Deus, do Pai, do Absoluto, ele é perfeito. Ali não existe a imperfeição. Ele está fora do tempo e fora do espaço. É um ambiente de infinitude e um ambiente de eternidade. Então, como ele poderia criar ali seres imperfeitos e para evoluírem para a imperfeição? Seria como assim, por assim dizer, que ele estaria inserindo no ambiente absoluto, no ambiente de perfeição, a imperfeição. E isso não seria possível. Não seria possível porque naquele ambiente não cabe a imperfeição. Então, a gente pode dizer que Deus usou um truque. Ele criou uma bolha artificial, se é que a gente pode falar assim, para que essa existência fosse possível, essa existência, essa experiência. Então, nesse ambiente onde está essa bolha, que acontece a imperfeição, a gente parte do pressuposto que a imperfeição acontece num ambiente, num espaço, nessa bolha delimitada, que, portanto, está fora do ambiente absoluto, e que ela tem um tempo. Então, assim, existe um tempo para que a imperfeição evolua para a perfeição. Porque depois de a gente alcançar a perfeição,
a gente poderia estar considerando a possibilidade de, uma vez estando todos perfeitos, podermos migrar, fazer uma transposição de todos nós para esse ambiente absoluto de Deus. Porque aí nós já seríamos perfeitos, já teríamos passado por esse ambiente. Então, essa bolha criada por Deus, que é o espaço e o tempo, ela pressupõe, então, que tudo ali vai alcançar a perfeição. Tudo seria perfeito algum dia, mas parte da imperfeição. Então, esse palco, esse cenário com todos os seus atores, é onde essa experiência está sendo vivida. Então, é claro que a gente tem muitas possibilidades, infinitas possibilidades de imperfeição. Então, da gente ter inúmeros pontos de partida que vão evoluir até chegar na perfeição. Esses pontos de partida envolvem, de um lado, uma energia física, que tem, então, um ambiente diferente. Então, é assim, a gente pode observar, aqui mesmo no nosso mundo, no nosso planeta, as diferenças de ambiente físico que existem. Nós temos lugares que é só um deserto, tem lugar que neva o tempo todo, tem lugar que é verão o tempo todo, tem lugar que produz muito do ponto de vista agrícola. E assim vai, nós temos diferentes ambientes físicos que nós vivemos. E esses ambientes físicos, eles são diferentes de um mundo para outro. Existem mundos onde a atmosfera é muito rarefeita. E nesses mundos não é possível ter seres humanos como nós, por exemplo. Então, ali existe uma vida de um ser chamado não respirador. São seres humanos que são não respiradores. Então, existem diferentes mundos, diferentes palcos, onde os atores, os intérpretes, que somos nós, estão trabalhando para se adaptar àquele meio ambiente. Esse meio ambiente de todos esses mundos, eles têm uma quantidade quase que infindável de situações para serem vivenciadas por inúmeras pessoas. Cada uma delas reage de uma maneira diferente a esse meio ambiente. Então, quando nós falamos de diversidade quantitativa, nós estamos falando desses ambientes. Nós estamos falando de todos os mundos, todos os planetas, com seus climas típicos, as suas características típicas, as suas formas geológicas, o seu clima, enfim. Tem cada mundo tem uma condição especial que propõe um nível de dificuldade, um desafio para ser superado pelas personalidades que ali estão, pelas pessoas que ali vivem. Então, essas diferenças desses mundos todos, nós chamamos de diferenças quantitativas, de diversidade quantitativa. E quantitativa aí quer dizer o seguinte: nós temos, apesar de ter toda essa diversidade, esses mundos, esses ambientes, eles têm que alcançar a perfeição também. Eles têm que alcançar um ponto de equilíbrio. Eles têm que alcançar uma unificação, uma autossustentação. O nosso modelo de perfeição a ser alcançado por esses mundos, e nós estamos falando aqui puramente da parte física, é o mundo, é o universo perfeito de Avona. Esse universo de Avona é
o modelo, o protótipo, o arquetipo que o pai propôs para que nós pudéssemos, observando aquele modelo, chegar no nosso meio físico naquilo ali, naquela perfeição. Então, parte dessa perfeição é alcançada pela própria evolução natural das coisas físicas. Parte dela é pela atuação do ser humano, das personalidades, nesses ambientes. Então, nós podemos prever claramente uma evolução física desses ambientes que, mais dia, menos dia, vai levar esses ambientes a conquistarem uma estabilidade, uma autossustentação e uma uniformidade, independente até da ação do ser humano. Claro que nós podemos ser muito destrutivos, mas nós podemos, se a gente deixar a energia física evoluir como deve ser, vai chegar um momento que existe um equilíbrio entre todo o cosmos, vai ter uma uniformidade, os planetas vão alcançar uma maturidade, não vão ter mais tsunami, não vão ter isso, não vão ter aqueles desastres naturais, e vão alcançar aquilo que a gente pode chamar, através dessa estabilidade e desse equilíbrio, de uma perfeição. Então, essa é a diversidade quantitativa que o pai criou para que a gente pudesse vivenciar essa experiência evolutiva. De outro lado, existe uma diversidade qualitativa. A diversidade qualitativa é aquela protagonizada pelas personalidades, por todos nós. Os reveladores nos ensinam que o pai, ele concedeu uma personalidade a cada um de nós. E que essa personalidade é única, é unigênita. E essa personalidade é dotada de vontade e é dotada de livre-arbítrio. O meio físico não possui livre-arbítrio. Ele é um desenvolvimento natural. Ele vai acontecer naturalmente. Já a personalidade tem o livre-arbítrio e toma as decisões, faz escolhas. Então, essa multiplicidade, essa diversidade de personalidades é justamente para propiciar que cada um de nós partíssemos de um ponto de imperfeição, superando todos esses desafios que nos são colocados, até nós alcançarmos um ponto comum de perfeição. Então, o desenvolvimento do perfeicionamento dessas personalidades é muito menos previsível do que é o desenvolvimento da energia física, porque tem a vontade pessoal e o livre-arbítrio de cada uma dessas personalidades. E é muito difícil saber como cada personalidade vai reagir a essa proposta evolutiva. Então, na verdade, essa bolha que nós estamos vivendo, de espaço-tempo, é isso daí, onde nós estamos vivenciando essa experiência de desenvolvimento evolutivo, onde existe uma diversidade quantitativa, que é puramente energia física se desenvolvendo, e existe uma diversidade qualitativa, que somos nós, que estamos atuando nesses ambientes. Por aí, a gente já pode perceber que o fato de ser uma personalidade única, unigênita, vivenciando ambientes diferentes, nós temos 7 trilhões de mundos, cada um deles com características próprias. Então, cada personalidade supera esses desafios de maneiras diferentes. Então, voltando aqui para o exemplo do nosso planeta, a gente pode ver como cada um de nós
lida com as dificuldades do dia a dia com relação ao nosso meio ambiente. Então, cada pessoa reage de uma maneira àquilo que nos é colocado de desafio com relação àquele meio ambiente. E esse desafio ele se complica na medida em que esse meio ambiente envolve outras personalidades com quem nós temos que nos relacionar. Então, o pai fez uma coisa muito inteligente, porque ele montou uma estrutura de desenvolvimento que vai cobrir todas as possibilidades possíveis e imagináveis de perfeicionamento, de forma tal que, quando a gente alcançar a perfeição, que seriam os mundos de luz e vida, todos eles entrando em luz e vida, não haveria uma única possibilidade de experiência de perfeccionamento a ser vivida. Nós teríamos vivenciado todas elas e completado, assim, a deidade experiencial que é o Supremo. Nós estávamos estudando o Supremo na quarta-feira passada na escola, e lá a gente viu que o Supremo ele se desenvolve através do desenvolvimento físico de todo esse espaço, desse ambiente físico que a gente tem, é ele que controla o desenvolvimento de tudo isso daí, e também através do nosso desenvolvimento. E os reveladores lá nos colocam uma situação bastante séria. Eles dizem que cada vez que cada um de nós alcançamos o nosso propósito de vida, de chegar à finalitor, nós contribuímos para a formação do Supremo. Aí ele diz que quando um de nós desiste dessa jornada e se recusa a alcançar esse nível de perfeccionamento, ou seja, nós não queremos fazer parte do plano do Pai, por alguma razão, então esse indivíduo atrasa grandemente o desenvolvimento do Supremo. Por quê? Porque ninguém pode substituir aquele indivíduo, ele é uma personalidade única. Então, é necessário um arranjo celestial, se é que a gente pode falar assim, para alcançar uma alternativa que permita ao Supremo completar aquela experiência que não foi completada por aquele indivíduo. Então, veja que nós somos um organismo vivo, onde a gente está, cada um de nós, trabalhando para nos desenvolvermos, alcançarmos a perfeição, mas os reveladores nos contam o tempo todo que o segredo do desenvolvimento humano é a nossa capacidade de adaptabilidade com o todo. Então, não basta a gente se desenvolver e a gente ser um ser perfeito, e a gente não vai ser, se a gente não conseguir uma integração com o todo. E essa integração não é uma integração de se integrar a uma coisa já perfeita. Nós somos um organismo vivo, em desenvolvimento, e a nossa contribuição para esse organismo vivo é fazer a nossa parte, para que ele evolua e um dia alcance a perfeição. Então, essa diversidade quantitativa e qualitativa é isso daí. Então, se nós estamos falando de um mecanismo físico que se desenvolve e de um mecanismo qualitativo, que são as personalidades que têm vontade própria e livre-arbítrio, nós já estamos escapando da matéria física pura e simplesmente. Nós já estamos colocando ali a capacidade de escolha de cada ser humano. E essa capacidade de escolha de cada ser humano passa por um processo mental, um processo espiritual e um processo físico também. Então, nós misturamos diferentes tipos de energia
para poder alcançar o propósito nosso de unificação e de alcançar a perfeição. Muitas vezes nós falamos em momentos passados, e eu acabei de falar agora há pouco, que Deus é perfeito porque ele consegue unificar as energias dele. E aí, o que significa unificar as suas energias? Então, nós temos, de um lado, uma energia física que é representada pelo nosso corpo. E esse corpo, ele está inserido num meio físico. Tudo que nos cerca, tudo que nós temos à nossa volta, são energias de diferentes naturezas, diferentes qualidades, mas são energias físicas. Então, essa energia física, que é o nosso corpo, tem demandas que precisam ser atendidas, precisam ser supridas. Então, a energia física, ela tem, de um lado, uma necessidade de autossustentação, que é o caso do nosso corpo, e também uma necessidade de autogratificação. Então, nós procuramos, na energia que nos cerca, todos os elementos para atender às nossas necessidades e também para autogratificar a nossa energia física. Então, a nossa capacidade de livre-arbítrio sobre a energia do nosso corpo é muito limitada. Nós não podemos dizer, eu não quero comer mais. Você pode fazer isso por algumas horas. Mas se decidir mesmo não comer nunca mais, o preço é que vai deixar de viver, né? Nós já sabemos disso. Então, a nossa limitação, o nosso livre-arbítrio com relação ao nosso corpo é muito limitado. Nós temos pouca ou nenhuma flexibilidade para dizer, olha, eu não quero fazer isso ou não quero fazer aquilo. Mas nós ainda assim temos alguma liberdade de escolha. Nós podemos escolher o que comer, quando comer, de que forma, né? E aí nós temos toda aquela energia física que nos cerca e que faz parte do nosso ambiente. De que maneira nós lidamos com essa energia física? Nós destruímos essa energia física, nós a usamos corretamente para alimentar o nosso corpo, dar sustentação ao nosso corpo, ou nós nos escravizamos com essa energia física do carro mais bonito, da casa mais bonita, todos aqueles negócios. Então, a energia física é um dragão gigante que precisa ser domado. E o que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos que ter força de vontade, capacidade para domar esse dragão e fazer uso dessas energias físicas, tanto do nosso corpo como aquelas que nos cercam, de maneira inteligente. Essa energia física, ela deve estar subordinada à nossa mente. Muitas vezes a gente não percebe, mas essas energias físicas dominam muito a maior parte da humanidade. As pessoas muitas vezes não conseguem nem pensar, elas são escravas dessa materialidade, dessa coisa supérflua, que é a nossa vida material. Então, quando a gente tem que unificar as nossas energias, a ideia é de que a nossa mente tivesse uma força tal para controlar os impulsos da energia física e fazer com que ela estivesse subordinada à mente. Veja bem, o nosso propósito não é apagar, não é destruir, não é eliminar a nossa energia física. Não é isso. Nós temos que aceitar e reconhecer que nós somos pessoas, somos animais,
e que nós temos que conviver com isso. Então, o propósito é de que a nossa energia mental consiga estabelecer um certo controle para que essa energia física não nos torne escravos dela. O problema é que quando a gente tem uma energia mental muito forte, porque a gente estudou, porque a gente se preparou, porque a gente é inteligente, porque a gente é capaz de ser mais sabido que a maioria das pessoas, o que acontece geralmente nessas circunstâncias é que as pessoas começam a ter uma tendência a subjugar o seu semelhante, a tirar uma vantagem dessa capacidade extraordinária que a gente tem de ser, muitas vezes, mais bem dotado mentalmente, mais bem desenvolvido, e de deixar os nossos semelhantes subjugados a nós. Então, isso acontece, e é aí que tem uma oportunidade de um afloramento muito grande do nosso ego, porque a gente se deixa conduzir exclusivamente pela energia mental e subjuga toda a parte material, todos os nossos semelhantes, aos nossos caprichos e desejos. Para evitar que isso aconteça, é preciso que a gente deixe acontecer uma coordenação da nossa energia mental pela energia espiritual. Então, quando a gente percebe a energia espiritual e permite que ela faça a coordenação da nossa mente, então, naquele momento, nós descobrimos que existe um universo, que nesse universo existe um Criador, que esse Criador é um sustentador, que nós não estamos sozinhos aqui, que nós temos outros filhos desse Criador. Então, nós começamos a perceber o valor que existe nessas coisas espirituais. E esse valor dessas coisas espirituais faz com que a nossa mente, estando coordenada pelo Espírito, não subjugue o seu semelhante, não seja uma pessoa puramente egoísta. Então, esse é um trabalho que tem que ser feito pela nossa personalidade. A personalidade é quem faz uma mediação, uma coordenação, para que a mente, então, esteja no comando da nossa energia física, que a energia física esteja coordenada. Boa noite. E que o nosso ajustador do pensamento possa, então, nos influenciar com a sua energia espiritual, para que a gente possa, então, unificar essas energias. Então, a personalidade, quando ela consegue unificar essas energias dessa forma, que é exatamente subordinar a energia física à energia mental, e esta mental que esteja coordenada pelo espírito, então nós alcançamos a perfeição quando a gente alcança essa unidade, alcança esse equilíbrio. E aí volta na questão lá do Milton. Então, a energia física é só o nosso corpo e esse ambiente que nos cerca, né? Então, para a gente buscar essa perfeição, você precisa da coordenação do espírito, é uma energia espiritual que muitas vezes a gente nem percebe, nem sente, mas ela que está coordenando a mente ali, e a mente, por sua vez, fazendo com que a gente tenha algum controle, alguma disciplina sobre a nossa parte física. Parece fácil, mas não é. E essa é a nossa luta de todo dia. E essa é a experiência que o nosso Pai quer que a gente viva, que é essa energia física, a origem dela é o nosso Pai. É lá a Ilha do Paraíso, na parte inferior da ilha, é que tem a emanação de toda a energia física.
A energia espiritual, além do ajustador do pensamento, que é aquele que consegue nos alcançar aqui, o Pai não deixaria de participar da nossa aventura, e Ele está conosco o tempo todo. Então, a partir do momento que nós recebemos o ajustador do pensamento, ele vive essa experiência com a gente. Além do Pai, nós temos a energia espiritual do Filho, que a gente agora não percebe muito. A gente percebe essa energia espiritual hoje através do Espírito da Verdade. E pensando no nosso Micael, no nosso Jesus, mas a partir do mundo moroncial, a energia espiritual vai ser muito mais forte para nós e é uma energia emanada do Filho Eterno. E aí nós temos a energia mental, que é emanada pelo Espírito Infinito, que é o Deus da ação e que manipula todas essas energias para converter o plano do Pai nisso que é essa realidade que nós estamos vendo. Então, nós temos também a personalidade que nos é dada pelo Pai. Então, percebam, nós temos um circuito de personalidade que tem origem no Pai, temos uma energia espiritual, que é a fonte ao Filho, uma energia mental, que é a fonte, é o Espírito Infinito, e a energia física, que vem da primeira fonte centro, que é o Pai, mas é controlada pela Ilha do Paraíso. Então, essas 4 fontes de energia, elas continuam tendo a mesma origem. Elas têm origem em Deus. Elas têm, portanto, uma origem divina. Mas elas não estão no nosso ambiente divinamente coordenadas, porque a personalidade que está lidando com essas energias, apesar de ter uma fonte no Pai universal, não é uma personalidade perfeita, ela tem que se desenvolver e vivenciar essa experiência evolutiva. Então, as energias são as mesmas, mas elas não estão unificadas. Tem uma passagem que os ajustadores dizem que até chegar no paraíso, essas energias estão todas unificadas. A partir do paraíso, elas vão se distanciando cada vez mais, até quando chega no universo local, elas estão completamente separadas. E aí é o objetivo da evolução, de fazer com que a gente consiga unificar essas energias. Então, nós aqui escapamos da energia puramente física, né? E trabalhamos todas essas outras energias que muitas vezes nós não temos percepção clara delas. E aí, quando a gente fala da ciência, como Jesus estava falando ali, dá para perceber que não é só matemática, não é só física. Então, nós temos muitos outros aspectos envolvidos, que é a personalidade. Como é que você avalia a função da personalidade? Que maneira você coloca matemática ou física nela? Ou no espírito, né? Como você coloca matemática ou física no espírito, né? Então, desculpem, eu acho que eu me alonguei muito, mas eu espero que tenha conseguido passar um pouquinho dessa ideia, né, do nosso desenvolvimento. Então, um dia, quando a gente chegar na perfeição, em luz e vida, nós vamos ter que escapar desse ambiente do espaço e desse ambiente do finito, do tempo, porque a gente vai chegar na perfeição, mas na perfeição do ambiente finito. E nós temos que chegar algum dia até no ambiente do Pai, lá no absoluto. E aí tem um nível intermediário, que é o absoluto, que é um ambiente entre fora do tempo e fora do espaço, e o tempo finito que nós estamos aqui. Então, esse ambiente absoluto, o que nós vamos aprender lá
é a transcendência do tempo, é de que maneira nós escapamos do tempo para chegar no ambiente de nosso Pai, de Deus. Então, assim, muito legal a gente ter conhecimento disso. Não nesta quarta-feira que vem, lá na escola, o Neemias vai estar falando de Deus o cétuplo. Mas na próxima quarta-feira, na quarta-feira seguinte, eu vou estar falando justamente dos absolutos e falando dessas energias de novo. Então, se quem quiser participar da escolinha lá para ver essa apresentação dos absolutos, é bastante interessante. Então, eu fico aberto ainda para outros comentários, outras perguntas, ou então continuamos a leitura aqui. Isabela, Obrigada. pode falar. Obrigada, Lilian. Milton. Isabela, de mão levantada. Henrique, obrigada pela explicação. Eu acho que você vai ter que fazer isso milhões de vezes até eu incorporar isso na mente, no corpo, nas células, nos átomos. Aqui, Jesus fala assim: haverá unidade no universo cósmico quando puderdes discernir apenas os seus efeitos nos fatos. Unidade no universo cósmico quando eu conseguir ter consciência dos efeitos nos fatos. Ele fala assim, que o universo real, ele é amigável a todos os filhos do Deus eterno. E qual é o problema real mesmo? Como pode a mente finita do homem alcançar uma unidade de pensamento lógica, verdadeira e correspondente? Como pode a minha mente alcançar essa lógica verdadeira e correspondente? Aí ele fala, esse estado mental de consciência, porque tudo que você falou, eu entendi, na minha ignorância, que eu preciso da consciência de mim e em relação ao mundo, ao universo. Então, ele fala assim, qual é o problema dessa mente finita alcançar a unidade do pensamento? Aí ele fala, este estado mental de consciência do universo só pode ser alcançado concebendo-se que o fato quantitativo e o valor qualitativo têm uma causação comum, que é o Pai no paraíso. Então, eu tenho que ter consciência, a minha mente tem que ter consciência disso. Aí ele fala assim, tal concepção da realidade leva a discernimento mais amplo quanto à unidade intencional dos fenômenos universais. E ele fala, e revela mesmo uma meta espiritual de realização progressiva da personalidade. Aí ele fala, esse é o conceito de unidade. Isso é unidade. Que pode perceber o pano de fundo, que é que é invariável para o universo vivo, pode perceber as relações interpessoais, que continuamente elas estão em mudança, em movimento, e pode perceber as relações pessoais que evoluem. É exatamente isso, Isabela. Então, o universo, quando você consegue perceber o universo quantitativo, é quando você percebe essa magnífica criação de Deus com todas as suas características físicas. E quando a gente percebe que existem outros mundos, outras realizações, e o qualitativo são todas essas pessoas que nos cercam. E aí você faz o que é de valor para o universo? É aquilo que é espiritual. Não existe... a gente, através da nossa mente, a gente pode atribuir significados às coisas. Mas a gente só atribui um valor
que é insubstituível, que é impagável para as coisas espirituais. E para as coisas espirituais, a gente tem uma noção errada de coisas espirituais. A gente pensa que coisas espirituais é ficar rezado, ajoelhado, fazendo 1 milhão de orações. Coisas espirituais é o mundo real de Deus. Deus é espírito. Então, as coisas de valor espiritual são aquelas que se aproximam da verdade, que se aproximam da realidade. Tudo o resto é relativo. Então, nós podemos perceber muito o mundo todo na nossa mente, mas essa percepção pode não ter valor nenhum na nossa mente. A gente só vai dar valor para isso se tiver um pano de fundo espiritual. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu já falei, muitos de vocês já me ouviram falar disso daqui. A nossa mente consegue, o nosso corpo, ele reconhece coisas através dos nossos sentidos. Nós temos tato, olfato, visão, paladar, tudo isso. A gente reconhece coisas através do nosso corpo. Através da nossa mente, nós atribuímos significados para essas coisas. Mas a nossa mente, quando muito, ela consegue atribuir um preço para essas coisas. Ela não consegue atribuir um valor. Então, é assim, por exemplo, o meu corpo reconhece um outro corpo. Ele sabe que é um outro corpo. Se for o corpo de um pai, a minha mente sabe qual é que é o significado de ser pai. A mente de qualquer um de nós sabe exatamente o que significa ser pai. Mas, assim, a relação que existe entre cada um de nós e o nosso pai, ou a relação que nós temos com os nossos filhos, é uma relação de valor. Não tem o mesmo significado que a gente atribui para os pais. Então, essa relação de valor é que a gente traz de dentro da alma. Então, quando eu reconheço a Deus como meu pai, se eu estiver reconhecendo a Deus como meu pai, com a mesma ideia, o mesmo conceito que eu tenho sobre pai, eu ainda não descobri Deus de uma forma espiritual. Eu vou descobrir verdadeiramente Deus de uma forma espiritual e atribuir um valor para essa relação quando eu reconhecer a Deus como se fosse o meu pai, ou como se fosse da mesma forma como eu reconheço o amor filial, o amor de pai com relação a um filho meu, que é completamente diferente daquela coisa de significado. É uma relação de valor. E qual é que é a diferença? Os significados, eles não necessariamente traçam uma jornada, uma rota, uma segurança de um caminho de vida. O valor, ele me coloca uma posição no horizonte que de maneira nenhuma eu quero abandonar. Então, quando eu estabeleço uma relação de valor com meu pai, e essa relação é uma relação espiritual, o que faz com que eu tenha uma força forte o suficiente para que eu não me desvie desse caminho. Porque eu não quero trair meu pai. Eu não quero de maneira nenhuma que meu pai seja abandonado por mim. Eu não quero que ele seja uma pessoa de quem eu não fiz caso, de quem eu abandonei, de quem eu não dei a importância que eu tinha que fazer.
nesse momento eu coloco uma lealdade a serviço do meu pai que me faz superar todas as dificuldades que a gente enfrenta no nosso dia a dia. E essa é a fé. É a fé que Jesus tinha no seu Pai. Então, a gente vê que Jesus, motivado por essa relação de valor, porque ele sentia o Pai dele, Deus, no coração, não só porque ele era Deus, mas porque, enquanto homem, ele sentia essa relação, e que nós podemos sentir também. Jesus não se deixou desviar, ele não se deixou vender, ele não se deixou corromper, ele não se deixou trair essa lealdade do Pai dele. Então, isso é fé. Isso é a relação de valor que faz com que nós mudemos a nossa vida, que faz com que nós possamos coordenar a nossa mente de uma maneira segura para administrar a nossa energia física e estabelecer uma relação de equilíbrio. E isso traz perfeição. Por que traz a perfeição? Quando você reconhece esse tipo de valor, e o valor, repito, é uma coisa espiritual, você não vai ter desejo de subjugar os teus irmãos. Você vai ter paciência com eles. Você vai ter amor por eles. Você vai estar a serviço para poder ajudá-los. Essa é uma relação de valor, é uma relação espiritual. Então, é muito além do desejo mental de fazer o bem. Essa relação de valor é uma relação que acontece naturalmente. A pessoa não tem que fazer esforço nenhum, porque ela leva Deus dentro do seu coração como o seu pai e reconhece a todos os seres humanos como irmãos. A gente fala é difícil, porque a gente não consegue reconhecer todos os seres humanos como irmãos. Tem algumas pessoas que a gente tem dificuldade de se relacionar. Mas a verdade é que essa relação é uma relação que faz de nós algo parecido com o que era Jesus com os seres humanos, de uma aproximação, de tratar com carinho, de tratar com afeição, de tratar como um pai trata um filho. Então, quando você tem um irmão que é mais desprotegido que você, e desprotegido significa um monte de coisas, pode ser uma pessoa que está menos desenvolvida financeiramente, menos desenvolvida intelectualmente, menos desenvolvida do ponto de saúde, é mais ignorante, seja lá o que for, ela não deixa de ter dentro dela o potencial de alcançar a perfeição. Ela tem o pai dentro dela. Então, a gente tem que olhar a essas pessoas da mesma maneira que a gente olha um bebê. Como é que você trata um bebezinho? Com paciência, com cuidado, com carinho, com tolerância, com respeito, porque você sabe que aquele bebê tem uma imaturidade que precisa ser desenvolvida. Então, assim, a maioria dos nossos irmãos tem uma imaturidade. Eles são bebês ainda, não se desenvolveram. Então, essa relação de valor com o nosso pai, com os nossos irmãos, que faz com que a gente tenha uma percepção diferente do mundo, onde a gente enxerga o mundo, a parte quantitativa, toda essa energia física que nos cerca, que nós somos, toda essa relação do cosmos, e percebe todos esses irmãos, todas essas pessoas, todos esses seres semelhantes, com essa paciência, com essa tolerância, com esse amor, esse negócio todo. Daí a importância da coordenação espiritual. Então, gente, não é um processo simples. Assim, fazer o discurso sobre esse negócio é muito fácil. Mas colocar em prática
e adquirir esse amor dentro de você, colocar isso daí dentro de você, requer que a gente tenha muita fé e que a gente pense e tenha uma comunhão continuada com Deus, continuada com o nosso Pai, que a gente sinta o nosso Pai dentro de nós, sinta Ele dentro do nosso coração, né? Então, outro dia nós comentamos sobre um filho que vivia questionando a existência de Deus, e por um problema dele físico, de saúde, chegou um momento que ele falou, bom, Deus, se você existe, me ajuda a superar essa dificuldade física. E ele se sentiu abraçado por Deus. Ele sentiu isso verdadeiramente dentro dele. Então, ele disse assim, ele me chama de Henry, ele falou, Henry, o Deus, o Pai, ele não ficou bravo porque eu questionei a existência dele o tempo todo. Ele não se afastou de mim. A primeira vez que eu procurei por ele, ele estava lá. Eu não tive que fazer nada para receber o abraço dele, só tive que pedir. Então, esse tipo de coisa é que faz com que a gente perceba realmente a existência do Pai e que a gente se apaixone por ele profundamente, né? O estudo é muito importante, é genial, é fantástico. Nós temos que sim estudar, porque a nossa mente esclarecida facilita a nossa aproximação com o nosso Pai, porque nos dá uma visão do cosmos, nos dá uma visão da criação do Criador. E é impossível não se apaixonar pelo Criador quando a gente percebe a sua obra, né? Então, é por isso que Jesus se retirava para ficar em comunhão com o nosso Pai, para orar, e ficar, não o tempo todo, mas assim, numa comunhão íntima, de perceber verdadeiramente o Pai te abraçando e te acolhendo, né? Não é uma questão de emoção, é uma questão de família mesmo. É como você receber um abraço do seu pai terreno. Não precisa ter emoção nisso, precisa ter amor, precisa ter carinho, né? Então, é disso que nós estamos falando. Então, quando você reconhece essa criação quantitativa, essa diversidade quantitativa e a qualitativa é aquela que nos impõe um valor sobre todas essas coisas. E é muito legal isso, porque é onde a gente percebe que valor e preço são coisas diferentes. De novo, eu me alonguei, caramba, preciso controlar minha língua. Obrigada, Henrique. Muito bom. Demasiado. Obrigado a vocês. Oi, Wesley, diga lá. Olha, eu queria fazer um comentário. Está dando para ouvir bem? Sim. Roberto? Eu. Oi, Isabela. Oi, pessoal. Roberto Wesley. Olá. Eu queria fazer um comentário sobre, no discurso da ciência de Jesus, sobre uma interpretação do que ele chama fato quantitativo e valor qualitativo. É sobre isso. Esse termo quantitativo e qualitativo aparece muitas vezes no livro de Urântia. O quantitativo para falar das coisas físicas, dos fatos físicos vistos pela ciência, e o qualitativo para falar das pessoas, dos valores espirituais. Pois bem, o que eu quero dizer é o seguinte: quantitativo tem a ver com quantidade. Quantidade é aquilo que você pode contar quantos. E você conta
quantas cópias de um modelo original. As coisas quantitativas, elas são cópias de modelos originais. 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons. São cópias de modelos originais na Ilha do Paraíso, que é o arquétipo dos modelos, que corresponde às realidades não deificadas. Então, a palavra cópia, quantidades de cópias, é quantitativo, é a esfera da ciência. Já o qualitativo, como você, Henrique, falou, tem a ver com a personalidade, porque cada pessoa é única. Você não conta cópia de uma pessoa. Então, quando fala das realidades do universo, ele fala realidades não deificadas são as realidades quantitativas, que são cópias de modelos do paraíso. Aí ele fala das realidades intermediárias, e Jesus usa essa expressão também no discurso sobre a ciência, e das realidades deificadas, que tem a ver com a personalidade. Então, qualitativo é pessoa, é ser único, sem cópias. Você não conta cópias, cada pessoa uma qualidade única. Quantitativo é coisa, é objeto, é cópia de modelos. Você conta cópias. E aí, a Isabela fez uma pergunta a respeito, quando Jesus diz que a grande questão é como unificar, chegar a uma consciência unificada do fato quantitativo e do valor qualitativo. Aí Jesus fala, você chega nisso entendendo que o Pai do Paraíso é a fonte dos dois. E, de fato, o Pai do Paraíso é o Pai de todas as pessoas e do Filho Eterno, que é de qualidade única, cada pessoa é única, e ele é também a fonte do paraíso, que é o arquétipo dos modelos de toda energia física, que é quantitativo. Como ele é o Pai do Paraíso e o Pai das pessoas, ele é a fonte do qualitativo e do quantitativo. E a última observação é por que fato quantitativo e valor qualitativo? Por que fato e valor? O livro de Urântia tem essa tríade também. Fato material, fato significa feito, passado, fato passado. Significado tem a ver com a mente e valor com o espírito. Por quê? A ciência que lida com os fatos, as coisas feitas, ela busca as leis da natureza. Se você pegar uma lei da natureza, você tem causa e efeito. Você determina a posição de todas as partículas do universo, a velocidade presente, você prevê o futuro. Então, é fato passado. Agora, o ser humano com vontade, ele tem uma coisa única. A vontade, ela aponta para o futuro. Se eu observar um sistema material, o passado explica todo ele. O passado e as leis da natureza explica todos os movimentos das coisas materiais quantitativas. Mas um ser humano com vontade, ele é filho do destino. A vontade determina uma direção no futuro. Então, o que ele está fazendo agora, a causa pode estar lá na frente. Só as pessoas com dignidade de vontade, elas podem agir em função do futuro. Um objeto, ele é causado pelo passado. Então, somente nas pessoas com vontade livre, o potencial futuro de Deus pode se manifestar. Uma vontade futura do Deus eterno não poderia se manifestar numa coisa, num objeto material que é fruto de leis da natureza e de fatos passados. Isso que eu queria adicionar do quantitativo das coisas e fatos e feitos passados
e o qualitativo das pessoas com vontade que indicam um caminho no futuro. Muito obrigado, Wesley. Muito legal. Obrigada. Muito obrigado. Bom, alguém mais quer adicionar alguma coisa? Henrique, Henrique. Oi. não é o Wesley, é o Roberto. Sim, tá bom. Obrigado. Irene. Qué lindo. Estaba con... buenas noches. Buenas noches. Es muy lindo estarlos escuchando y es muy valioso para nuestro andar cada día poder hallar tanta reconciliación en nuestro Padre Celestial y poder darle tanto amor a las personas que nos rodean para poder vernos reflejados en ellos de la alegría, ¿verdad? De la bondad y poder adaptarnos, porque es también muy difícil una relación interpersonal, pero es ahí donde aprendemos cada día. Gracias por la... Sí, así mismo es, Irene. Muchas gracias. Sí, verdad que eso es lo que tenemos que hacer en nuestro día a día. Muchas gracias, Irene. Mais alguém quer adicionar alguma coisa? Beleza. Então, todo mundo já entendeu tudo já. Beleza, então, vamos lá. Alguém pode ler agora, por favor? Vou compartilhar aqui. Então, agora nós vamos... Vou falar sobre a alma agora. Esse discurso é bom, hein? Eu posso ler. Beleza, Milton, vamos lá. O discurso sobre a alma. Ao deixarem Atenas, os viajantes tomaram o caminho de Troas até Éfeso, a capital da província romana da Ásia. Eles fizeram muitas viagens até o famoso templo de Ártemis dos Efesianos, a cerca de 2 milhas da cidade. Ártemis era a mais famosa deusa de toda a Ásia Menor e uma perpetuação da deusa mãe, a mais antiga dos tempos primordiais anatolianos. O ídolo grosseiro exibido no enorme templo dedicado à sua adoração tinha fama de ter caído do céu. Nem toda a educação que Gandhi teve, no sentido de respeitar as imagens como símbolos da divindade, havia sido erradicada. E ele pensou que seria ótimo comprar um pequeno relicário de prata em honra a essa deusa da fertilidade da Ásia Menor. Naquela noite, eles falaram longamente sobre a adoração de coisas feitas pelas mãos humanas. Ao terceiro dia de sua estada, eles caminharam ao longo do rio para observar a dragagem da boca do porto. Ao meio-dia, falaram com um jovem fenício, que estava com saudades de casa e um tanto desalentado. Mas, mais do que tudo, ele estava com inveja de um outro jovem que tinha sido promovido antes dele. Jesus disse-lhe palavras de conforto e citou o velho provérbio hebreu. As qualidades de um homem lhe valem o seu lugar e o levam até os grandes homens. De todas as cidades grandes que eles visitaram nessa viagem pelo Mediterrâneo, o produto do que eles realizaram ali, foi o de menor proveito para o trabalho posterior dos missionários cristãos. O cristianismo assegurou seu começo em Éfeso, em grande parte por intermédio dos esforços de Paulo, que residiu lá por mais de 2 anos, produzindo tendas para viver e fazendo palestras sobre a religião e filosofia todas as noites na sala principal de audiências da escola de Tirano. Havia ali um pensador progressista ligado a essa escola local de filosofia, e Jesus teve várias reuniões bem proveitosas com ele.
Ao longo dessas conversas, Jesus havia usado repetidamente a palavra alma. E esse grego erudito finalmente perguntou-lhe o que queria ele dizer com alma. E Jesus respondeu: a alma é a parte do homem que reflete o eu, que discerne a verdade e percebe a parte espiritual do homem. E, para sempre, que eleva o ser humano acima do nível do mundo animal. A autoconsciência em si, por si mesma, não é a alma. A consciência moral é a verdadeira autorrealização humana e constitui o fundamento da alma humana. E a alma é aquela parte do homem que representa o valor de sobrevivência potencial para a experiência humana. A escolha moral e a realização espiritual, a capacidade de conhecer Deus, o impulso de ser igual a Ele, são características da alma. A alma do homem não pode existir sem um pensamento moral e atividade espiritual. Uma alma estagnada é uma alma moribunda, mas a alma do homem é distinta do espírito divino que reside dentro da mente. O espírito divino chega simultaneamente com a primeira atividade moral da mente humana. E esta é a ocasião do nascimento da alma. A salvação ou a perda de uma alma tem a ver com o fato de a consciência moral alcançar ou não a sobrevivência própria por intermédio da aliança eterna com a dotação espiritual imortal associada a ela. A salvação é a espiritualização na autorrealização da consciência moral. Por meio da espiritualização, a consciência moral torna-se possuidora do valor da sobrevivência. Todas as formas de conflito da alma consistem na falta de harmonia entre a autoconsciência moral ou espiritual e a autoconsciência puramente intelectual. A alma humana, quando amadurecida, enobrecida e espiritualizada, aproxima-se do status celeste, no sentido de que chega bem próximo de ser uma entidade que está entre o material e o espiritual, entre o eu material e o espírito divino. A alma em evolução de um ser humano é difícil de descrever, e mais difícil ainda de ser comprovada, porque não se constata pelos métodos, seja da investigação material, seja por provas espirituais. A ciência material não pode demonstrar a existência de uma alma, nem o pode uma comprovação puramente espiritual. Não obstante o fracasso, tanto da ciência material quanto dos padrões espirituais, em constatar a existência da alma humana, todo mortal moralmente consciente conhece a existência da sua alma como uma experiência pessoal, real e factual. Bom, hein? Alguém quer fazer algum comentário sobre esse tópico? Muito legal, né? A gente entendeu bem essa parte aí. Então. Legal. Olha, mas eu vou avançar um pouquinho com essa questão da alma, começando pelo começo dela, né? Então, os reveladores nos contam que a existência da alma tem início com a chegada do nosso ajustador do pensamento. Lembrando sempre que o ajustador do pensamento é a presença de Deus, do Pai, dentro de nós. Então, a nossa alma tem início com a chegada do ajustador do pensamento. E eles dizem ali que o ajustador do pensamento chega para cada um de nós por ocasião
da primeira decisão moral, né? Aliás, eles estão falando de consciência moral aí bastante o tempo todo. Então, os reveladores também nos contam que a nossa primeira decisão moral chega ainda na nossa primeira infância, quando nós estamos ali numa idade entre 5 e 6 anos. Eles não descrevem o que vem a ser essa decisão moral, mas a gente imagina que essa decisão moral seja um gesto de pureza de uma criança, de repente, que concorda, sei lá, em deixar um amiguinho brincar com seu brinquedo, né? Então, naquela primeira decisão moral de um indivíduo, que acontece por volta, então, dos 5, 6 anos de idade, vem aí o ajustador do pensamento, que é o pai, residir na nossa mente. Essa alma, por ser uma coisa moroncial, que então é uma trama entre o físico e o espiritual, ela só pode ser desenvolvida pelo nosso pai mesmo. Então, a alma não tem como se desenvolver se nós não tivermos a presença do pai dentro de nós, do ajustador do pensamento. Então, é um pré-requisito, porque o construtor da alma é o nosso pai, mas ele faz isso em associação com a nossa mente, que faz ali a primeira decisão moral tomada pela nossa mente, que é quando chega, então, o nosso ajustador. E os reveladores nos contam que o ajustador do pensamento é o pai dessa alma, e a nossa mente é a mãe dessa alma, né? E a alma é uma condição sine qua non para que a gente possa alcançar um estado de sobrevivência, de poder ressuscitar do outro lado, porque ela é que dá a possibilidade para que isso aconteça. Então, é fundamental o desenvolvimento dessa alma. É claro que existe o início dessa formação da alma, e em algum momento essa alma estará devidamente completada, ela estará acabada, né, assim. Então, existem outros questionamentos em outros momentos sobre quanto da nossa alma tem que estar desenvolvida para que a gente possa ressuscitar do outro lado, né? Não existe, entre os reveladores, até onde eu consigo me lembrar, nenhuma medida prescrita pelos reveladores dizendo, olha, você precisa ter 60% da sua alma desenvolvida para ressuscitar do outro lado. Ou não, só pode ressuscitar se tiver 100%. Não existe essa medida. Mas nós sabemos que o fato de ter a existência da alma é a primeira condição sine qua non para que a gente possa possibilitar a continuidade da nossa existência, a nossa ressurreição. Então, assim, também a gente viu ali no texto Jesus dizendo que uma alma que não se desenvolve, que não avança, é uma alma moribunda. Então, não basta você tomar a primeira decisão moral, receber o ajustador do pensamento e iniciar a construção da sua alma. Ela precisa se desenvolver, senão, como diz o texto ali, ela fica moribunda. E de que maneira a gente desenvolve a alma?
é justamente fazendo a vontade do Pai, buscando por Deus e buscando a perfeição de Deus. Então, bom, tem muita coisa nesse texto aí que pode ser discutida e que pode ser estudada. Mas fica lá, aberto para perguntas ou novos comentários. Se não, prosseguimos aí na leitura. Fala, Isabela. Ela é craque para... Eu fico assim pensando se eu devo perguntar, porque Claro que conversa deve. demais e aí não dá oportunidade para os demais. Não, pode Não, perguntar. pode perguntar. Pode Então, perguntar ou explicar, né? Não sei. não explicar, eu acho que não dá para explicar. A questão é, a alma reflete o eu. Quem é o eu? 2. O que é a autoconsciência? E a consciência moral. Essa consciência tem outro tipo de consciência? Se eu tenho a consciência moral, eu tenho outro tipo. E a questão é, o que é uma escolha moral? Seria seguir a vontade de Deus ou do ajustador. E aí eu confundi aqui quando eu perco a salvação. E então, resumindo, o que é o eu? O que é uma decisão moral, um pensamento moral? A autoconsciência, o que os reveladores entendem de autoconsciência? É o autoconhecimento? E a consciência, eu tenho vários tipos de consciência, porque ele fala a consciência moral, e quais os conflitos de uma alma. Poxa, um bocado de pergunta, né? Olha, esse tema é um tema interessante, porque eu tenho uma visão da alma que não é unânime. Muita gente não concorda comigo. Então, eu posso explicar aqui do meu jeito, mas não pretendo ser o dono da verdade. Existem outras possibilidades a serem consideradas. Então, a identidade, o eu é a nossa identidade, eu entendo. E a nossa identidade, ela no nosso caso, disse que uma pessoa tem identidade quando ela está de posse de uma mente. Então, se você tem mente, você tem identidade. Por quê? Porque a mente é que permite, e aqui vem a resposta a uma das suas perguntas, é que permite que você tenha consciência. Consciência de você mesmo, eu existo. Então, eu tenho uma consciência de mim mesmo, e essa consciência é propiciada pela minha mente, e também me dá a consciência de outros. Então, essa identidade, que que diz respeito a uma pessoa que está dotada de mente, não é a mesma coisa que personalidade. A personalidade, ela precisa de ter uma identidade associada a ela, para que ela possa prosseguir a sua jornada, para que ela possa atuar no caminho de evolução da imperfeição para a perfeição. Então, a mente é que permite a personalidade
a ter contato com esse meio ambiente, com outras personalidades e conhecer a sua própria existência, que então permite que a personalidade possa ter uma relação com o cosmos. E essa mente é uma identidade. Então, do meu ponto de vista, a identidade está associada a essa mente. A nossa mente, ela está, uma dádiva da ministra divina, e ela funciona, enquanto estamos aqui no nosso corpo, no nosso intelecto, no cérebro. Então, por isso disse que a nossa mente é uma mente material, porque é um software recebido da ministra divina, que roda nesse intelecto material. Então, sendo a identidade, tem uma passagem que os reveladores nos dizem que a nossa personalidade tem o poder de transferir o assento da nossa identidade. O que significa isso? Quando a gente morre, a nossa personalidade tem o poder de transferir a nossa identidade, que para mim se confunde com a nossa mente, do nosso intelecto mortal, aquele cérebro que morreu, para a nossa alma. É onde continua a existência do indivíduo, né? Aquele indivíduo continua existindo, ele não deixa de existir. Se a gente não desenvolver a nossa alma, o que acontece? A personalidade não tem como transferir o assento da identidade, porque não existe a alma. Então, a nossa mente e o nosso ajustador do pensamento não construíram a nossa alma, porque nós não permitimos que isso acontecesse. Então, na falta da existência da alma, nós perdemos a nossa identidade e nós deixamos de existir como indivíduos. A nossa personalidade não morre, ela é imortal, ela é um dom do Pai Universal. Então, quando a gente deixa de ressuscitar lá do outro lado, por falta de possibilidade de transferência da identidade do cérebro material para a nossa alma, então, não tendo uma identidade associada a ela, falta a existência da alma, a personalidade, então, não pode continuar a sua jornada, porque ela não tem possibilidade de ter consciência. Ela não tem não tem capacidade de se relacionar com o meio ambiente, com o meio quantitativo e o qualitativo. Então, o que acontece com a personalidade? Ela é transferida para o Supremo. E o Supremo, então, absorve aquela personalidade nele, absorve todos os valores que foram adquiridos por toda a experiência que foi conquistada por aquela personalidade. Então, assim, o eu, para mim, é essa identidade, que no nosso caso está representado pela mente, porque é ela que nos dá consciência de nós mesmos e consciência do resto daquilo que nos cerca. É na mente que está localizada a arena de tudo que a gente vivencia, entre o material e o espiritual. É ali que acontece tudo. Então, é isso. Para mim, essa consciência do eu é essa consciência representada pela nossa identidade e pela nossa mente. Mas existe a consciência moral, que é o senso de certo e errado, que é outra coisa, que é isso que também o livro os reveladores estão falando aí.
A gente pode, se for o caso, se aprofundar mais nisso, mas é aquele sentido daquilo que é certo e daquilo que é errado. Não significa sempre que aquilo que a gente acha que está certo é verdadeiramente certo. É uma consciência moral que é formada, ela é relativa naquele momento em que nós estamos vivendo, que pode ser aceito como uma coisa correta ou não, mas que não significa necessariamente que ela esteja certa, ela é relativo. Tá? Então, eu não sei se eu respondi a todas as suas perguntas, mas é mais ou menos por aí que eu enxergo. Muita gente, muita mesmo, uma quantidade impressionante de estudantes do livro de Urantia não concordam comigo com relação a essa questão da identidade e da mente. Então, é importante vocês saberem disso, que todo mundo, tem muita gente que acha que a gente começa com uma mente nova e uma identidade nova lá do outro lado. Lá nas Morôncias, mas... Henrique, então, essa consciência moral, isso não passa pela cultura e pelas crenças limitantes. Isso se o indivíduo não se sentiu culpado, se ele não se sentiu ofendido, ou ele ofendeu alguém, ou ele agrediu alguém, ele não sente que agrediu alguém e nem ele se agrediu, então, isso é uma consciência moral. Acho que a consciência moral é o sentido de você achar que você está fazendo o bem. Ok. Assim, você pode achar que aquilo que você está fazendo bem, e aquilo é reconhecido entre os homens como um ato de bem. Mas com tem que ser reconhecido pela cultura? Não necessariamente, mas geralmente faz parte do desenvolvimento da educação social, geralmente é aceito como correto. De uma época, né? De uma época, né? Então, pode ser que em outra época não seja. Mas eu acho que é o senso, sobretudo, o senso de que você está fazendo bem, né? O que necessariamente não é sempre, porque a gente pode estar muito bem intencionado, buscando fazer as coisas direitinho, tem o desejo de fazer o bem, mas muitas vezes não é dessa forma, né? Assim, aos olhos de Deus pode ser diferente. Mas isso não é importante para a nossa jornada. O importante é a gente fazer as escolhas e buscar fazer certo. Pode ser que na busca de fazer certo a gente faça errado, nós não vamos ser castigados por isso, né? Lília. Eu. Então, é uma pergunta, assim, que eu vejo, assim, que todas as pessoas terão uma chance. Não sei, a impressão que eu tenho, né? Ou a maioria das pessoas. E, às vezes, eu acho que... porque o livro diz que as pessoas podem começar a fazer o mal pensando que é o bem, né? Mas, no fundo, elas sabem que aquilo não é o bem e aquilo vai se misturando. Eu não sei dizer, mas como que o livro fala que a mente ela vai se corrompendo, sabe? Ela vai, mesmo que no fundo ela não consegue mais escutar o ajustador na hora que ela vai escolher, ela não consegue mais, ele fica lá meio que inerte, e ali o livro fala que a alma se torna moribunda, como você falou, né? Se torna moribunda. Então, diante disso, quantas pessoas você, assim, 1/3 vai se perder, metade, sabe? Metade da população da Terra vai se perder. Assim, o que você acha? Qual a tua opinião? Não vai sobreviver? Olha, Lília, os reveladores não contam isso. A única coisa que a gente sabe é que nós somos seres evolutivos. E a gente tem
um crescimento civilizatório que, assim, como humanos, a gente atribui a uma memória celular, que a gente fala assim, olha, as crianças que nascem hoje não cometem os mesmos erros da primitividade. E isso é verdade. A gente tem uma evolução humana onde as crianças vão nascendo e já nascem dentro daquela época. Então, eu não vou entrar no mérito da questão da memória celular, mas, do meu lado, eu acho que isso é uma façanha, um feito do Ser Supremo, que cuida para que a gente tenha essa consciência coletiva acompanhando o desenvolvimento sempre de uma época à frente. Porque, de outra forma, o nosso Ser Supremo não sairia do lugar onde ele está, ficaria patinando o resto da vida. Então, eu acho que, assim, a gente vive uma experiência evolutiva que parte da imperfeição para a perfeição. E o todo, a humanidade, ela avança. Então, a gente, cada dia, é um pouquinho melhor. Esperemos. A gente perde um pouco as esperanças quando vê uma situação dessa da Rússia lá, mas a gente, cada dia, a humanidade, cada dia, é um pouquinho melhor. Então, assim, quando a gente chegar em luz e vida, eu acho que todas as pessoas vão chegar lá no paraíso. Quando a gente estava lá na primitividade, era um ou outro. Eu não sei quantas pessoas hoje conseguem desenvolver a sua alma e alcançar o estágio de alcançar a ressurreição. A gente sabe que lá atrás a régua era muito baixinha para permitir que muitas pessoas passassem, mesmo sem alcançar nada. A régua hoje é mais alta e cada dia será mais alta. Mas a verdade é que os reveladores dizem que é uma pena que tão poucos passem de ano, né? Então, não sei, eu acho que todo ser humano tem direito a uma chance, e os reveladores também falam disso, falam que todos nós temos 70 vezes 7 oportunidades, nós somos dotados com uma fonte de crédito incrível para fazer burrada e ainda conseguir passar de ano. Mas a verdade é que muitos de nós não passam, porque não faz esforço nenhum para que isso aconteça, né? E também o nosso Pai é justo, misericordioso, mas justo. E, embora cada um de nós seja um filho unigênito, super amado pelo nosso Pai, se ele tiver que escolher entre o indivíduo e o todo, pode ter certeza que ele vai escolher o todo, o indivíduo vai capotar. Não é um senso de justiça, né? Então, eu não tenho uma resposta para a sua pergunta, a não ser o fato de que eu acho que cada dia mais nós avançamos e cada dia mais nós temos mais candidatos à ressurreição. Mas, com certeza, muitos ficam pelo caminho. Eu não sei quantos, mas muitos ficam, infelizmente. Então, porque todos temos o ajustador do pensamento. Vamos dizer assim, não tem muita desculpa, né? Não dá para dizer assim, não tem muita desculpa, porque a gente tem um ajustador, tá ali toda noite, batendo a porta, todo dia, fazendo, chamando, alertando, colocando situações para ver se a gente desperta. Mas tem pessoas, e a gente vê assim, por exemplo, nessa guerra, Senhor, né? Como é que pode ainda existir guerra nesse nível,
sabe? Assim, quer dizer, será que as pessoas fecharam tanto sua... a gente diz, nossa, mas parecem pessoas desalmadas, porque Jesus fala ali, né? Se a pessoa não tiver, não tiver Deus no coração, não tiver... Como é que ele fala? A alma do homem não pode existir sem o pensamento moral e atividade espiritual. Então, a gente sabe que, por exemplo, o comunismo mesmo quer tirar Deus, quer tirar a religião, quer saber disso. Quer dizer, o espiritual vai ficar onde? Fica só o material? Então, isso que eu fico pensando assim, né? Apesar de tudo, quer dizer, se essa pessoa não está servindo a Deus, que ele está servindo, né? Exatamente. Então, acho que você mesmo respondeu aí a sua pergunta, mas é como os reveladores contam, né? A busca por Deus é uma jornada incansável, interminável. Ela não termina no momento em que a gente acha que descobriu Deus. Ela é uma jornada infinita. Nós vamos alcançar Deus em algum momento, sim, mas mesmo depois de tê-lo encontrado, nós vamos continuar cada vez mais parecendo com ele e etc. Então, os reveladores dizem, se você não faz a sua parte, a sua alma é uma alma moribunda. Moribunda é aquela que morre, que acaba, que não vai para lugar nenhum, né? Então, olho, vigiai. A gente tem que estar sempre buscando ao nosso Pai. E eu não sei, porque a gente sempre tem esperança mesmo dessas pessoas, porque até no último minuto, né, mesmo depois, porque se a pessoa tiver uma fé, assim, bem fraquinha, vai ser o livro diz, né, um pouquinho só de fé em Deus, ela vai ter essa oportunidade de chegar lá e decidir, né, ou não sei, a gente vê tanta coisa, assim, nossa, mas que a gente, porque a gente vê ali o bom ladrão, diz, né, que no último momento ali se arrependeu e Jesus deu aquela oportunidade para ele. Então a gente ora por essas pessoas também, né, para que elas tenham essa luz. Elas têm a luz, elas só não veem a luz, né? Assim, elas se fecharam para essa luz, mas que elas se abram novamente, né? Essa realidade. Então, é isso mesmo. Os reveladores dizem, não julgueis, sejais misericordiosos. Sim. Nosso papel é ter misericórdia com todos os nossos irmãos e esperar, né, desejar que todos eles encontrem a salvação. Não é nosso papel, como indivíduos, fazer o julgamento de nenhum dos nossos irmãos. É como disse Jesus lá na cruz, né? Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Olha a esperança, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Mas tem gente que realmente rejeita o Pai, rejeita a sobrevivência, rejeita fazer o bem, estar a serviço do Pai e dos homens, né? Enfim, é uma situação complicada, mas vamos torcer que todo mundo tenha um momento de iluminação e consiga ter mais uma oportunidade lá do outro lado. Quando a gente estuda os 7 círculos psíquicos, eles falam bastante disso daí. Então, alguns parágrafos que falam sobre essa situação das pessoas que ainda não chegaram num desenvolvimento espiritual grande o suficiente
mas que mesmo assim recebem uma oportunidade lá do outro lado.